Salve, salve, boa noite. Prazer estar aqui. Muito bom. Muito bacana. Tá começando essa semana da saúde baseada em evidências e já com tanto feedback positivo, viu? Tô muito satisfeito, muito feliz. E mais ainda de estar daqui a pouquinho aí, tá batendo um papo bacana com o Dr. Flávio Barros, um grande amigo. Doutora Eliene Oliveira de Rondônia. Show de bola. Esse negócio de rede social é muito bacana, né? Você atinge muita gente. Fernanda, psicóloga, eu acredito, em transtorno alimentar. Trabalhei muito tempo com transtorno alimentar na época de faculdade. Doutor Flávio, te aguardo sua chamada para eu poder te colocar aqui para dentro dessa nossa live. Doutor Flávio Barros, que é um grande nefrologista Jedi da SBE. Júlio Santana tá aí, ó. O Flávio pediu. De tu, grande Dr. Flávio Barros, que satisfação estar aqui com você. Salve, salve, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui contigo, Neto, e poder conversar sobre a saúde baseada em evidências. Essa ala que a gente gosta, que a gente aprende juntos todos os dias e que nos faz crescer como profissionais cada vez mais. Muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado você por ter aceito. Eu vou me apresentar porque algumas pessoas estão chegando aqui provavelmente agora, muita gente já nos conhece, mas eu sou médico aqui em Belo Horizonte, sou clínico geral, nefrologista, sou um cara que tem uma forte atuação dentro da sociedade, tanto da Sociedade Mineira, atualmente sou diretor científico da Sociedade Mineira de Nefro, participo do Departamento de Nefrologia Clínica da Brasileira, e tenho uma paixão enorme sobre o tema saúde baseada em evidência, o que acabou me aproximando de pessoas brilhantes como o Dr. Flávio Barros. E, na realidade, essa semana a gente está começando hoje a Semana da Saúde Baseada em Evidência, que, entre outras coisas, tem essas lives diárias, mas tem também uma sequência de 4 aulas online gratuitas para quem se inscreveu. E a primeira aula já está disponível. Se você se inscreveu, basta ir no seu e-mail, confirmar a inscrição, vai chegar um link para você, ou então no grupo do Telegram. E nos próximos 3 dias, mais 3 aulas aí, eu tenho certeza que vocês vão sair com muito conhecimento, muita coisa legal ao longo dessa semana. Flávio, reiterando, muito obrigado pelo convite. Eu falo que você é um grande exemplo de... Eu escuto muito de que rede social é algo que afasta, que é algo que é impessoal. E apesar do Flávio, assim como eu, ser nefrologista, fiquei conhecendo o Flávio pela rede social, a gente acabou fazendo uma live e me chamou, vamos fazer, vamos embora. Foi uma aula super bacana, se aproximou. Hoje eu considero um Flávio, além de ter um respeito muito grande pelo profissional, um cara que eu respeito pessoalmente, que eu considero um amigo hoje, que eu consegui pela rede social e que a gente acabou se conhecendo já pessoalmente em São Paulo recentemente, né, Flávio? Com certeza. A gente começou a se aproximar na meados de 2018. Eu te mandei uma mensagem no Instagram, achei teu perfil muito bacana. Mandei algumas mensagens a respeito de low carb, alguma coisa desse tipo. Neto, qual é o caminho, cara? Por onde é que eu começo a estudar isso? E aí a gente começou a ter uma ligação muito bacana e depois a gente participei da primeira turma do curso de saúde baseada em evidências pela SBE Academy, que a gente tem um carinho muito especial por todos que fizeram a nossa turma e o contato que a gente tem através das redes sociais e do grupo de WhatsApp, onde a gente discute diariamente casos e artigos científicos. Muito bacana aprender com todo mundo. Show de bola. Flávio, eu queria começar perguntando basicamente 3 coisas para ti. Primeiro, a questão do seu background. Qual que é a sua formação dentro da medicina, de onde você veio, faculdade, as pós, residência e tudo mais. Segunda coisa, eu queria saber um pouquinho do seu dia a dia hoje. Onde que você trabalha? Hospital, clínica, convênio particular? E a terceira coisa, como é que é seu dia a dia? Família, filhos, hobbies? Então são essas 3 coisas para a gente começar. Bem, eu sou um maranhense do pé rachado. Minha família tem raízes interioranas aqui no estado do Maranhão. A gente vem de um município pequeno, de cerca de 15 mil habitantes. E quando eu era pequeno, vim para a capital. Meu pai mandou os filhos para a capital. Desde 6 anos que eu moro sem pai, sem mãe, apenas com o irmão mais velho. E vim estudar para a gente ter melhores condições, para brigar e ter uma condição melhor de vida. E consegui fazer a faculdade no estado de Tocantins. Morei 5 anos em Araguaína, Tocantins, uma cidade que eu tenho muito carinho. E no 6º ano, pude fazer meu internato no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, um dos maiores hospitais de São Paulo.
e consegui fazer o 6º ano, fiz o cursinho para a residência médica e consegui fazer a minha clínica médica no Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, um hospital tradicional da cidade de São Paulo. Da nefrologia também rodei o Brasil todo para fazer provas, não fiz em Minas, né? Então a gente não tinha essa possibilidade de nos conhecer através da residência médica. Você tem, acho que 2 gerações de residentes na minha frente, tem um pouquinho mais de vivência do que eu. Não vamos falar muito em números por aqui, né? E aí acabei fazendo a nefrologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, um grande serviço, um dos 4 maiores hospitais de São Paulo, onde pude ter uma grande vivência. Em São Paulo, fui plantonista do Hospital do Rim, o hospital que mais transplanta na América do Sul, e tive uma grande vivência nesses hospitais em São Paulo. Até naquela época, o meu chefe era presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Daniel Rinaldi, o qual você conhece, e foi um grande brasileiro com ele em BH. Foi um grande mestre que eu tenho, pelo qual tenho profunda admiração ao longo desses anos, e a gente também nutre uma bela amizade. E em 2013, acabei a residência, voltei para o Maranhão, e aqui, na cidade dos meus pais, lá no interior do estado, tinha um hospital de emergência de 150 leitos com UTI, sem nefrologia, e muitas pessoas morrendo lá pela falta de nefrologista, pela falta de diálise. Quando eu cheguei aqui, me deram essa missão de começar o serviço de nefrologia lá, e estou há 6 anos coordenando esse serviço de nefrologia. Qual na região cidade, Flávio? Presidente Dutra, aqui na região central do estado. Fica 350 quilômetros. 5 horas para estudar, para ouvir podcasts ao longo do caminho. Então, o podcast é algo que me fascina pelo fato de poupar o nosso tempo, da gente aproveitar esse tempo perdido no trânsito, por exemplo, que hoje a gente, como você fala, uma grande moeda que a gente tem, a mais valiosa, sem dúvida alguma, é o nosso tempo. A gente tem que valorizar bastante qualquer 5, 10, 15 minutos. A gente tem que estar usando para nosso crescimento profissional e pessoal, sem dúvida alguma. E há 6 anos eu coordeno esse serviço. Também trabalho em grandes hospitais aqui em São Luís do Maranhão, no Hospital de Alta Complexidade do Estado, onde a gente faz parte da equipe de nefrologia, tanto de crônicos quanto de agudos. Um hospital grande aqui de particular, convênio, que é o UDI Hospital. E também tenho um prazer e um carinho muito grande pelo meu consultório. É um dos lugares que eu mais me realizo por fazer prevenção, tratamento precoce de doenças, onde a gente leva essa mensagem do estilo de vida saudável. E realmente o consultório é um local que me fascina bastante hoje em dia, Neto. E por coincidência, naquela época que a gente se encontrou, o papo entre nós me fez muito crescer nessa parte ambulatorial, porque o médico, quando a gente é formado para medicar, basicamente. A gente não tem uma veia forte de estilo de vida saudável, de alimentação, a gente é pífio em conhecimentos nutricionais, e ao longo desses 2 anos aí que a gente tem contato no curso de saúde baseada em evidências, graças a Deus e aos conhecimentos de vocês, pude crescer bastante nesse sentido. E hoje, sou um profissional melhor do que há 2 anos atrás, sem dúvida alguma. Esse é o que tem que melhorar a cada dia, e eu acho que quem for fazer a 3ª turma tem que ter essa ideia, pessoal. A gente tem muitas deficiências na nossa formação, especialmente com relação à saúde baseada em evidências. A gente virada, o que a gente escuta, a gente muitas das vezes leva como uma verdade absoluta, o que não é verdade, a gente sabe que muitas vezes passa. A segunda pergunta é, depois do profissional? Essa que você acabou já falando um pouquinho da segunda. A segunda é o que você faz hoje. Seu consultório é particular, convênio, como é que você trabalha hoje? Particular, né? Hoje é particular meu consultório, tanto aqui na capital, quanto na cidade onde eu tenho raízes lá e visito minha família também no interior do estado. Boa demanda? Boa demanda, boa procura? Boa demanda, praticamente eu tenho que fechar. Boa procura, praticamente tem que fechar a agenda porque não procura, que é muito alta, né? Graças a Deus a gente atende pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com doença renal crônica, nefrites, e a gente gosta muito de fazer esse tratamento conservador para que a gente possa evitar o máximo que o paciente precise de uma diálise ou de transplante, ou se vier a precisar, que ele comece esses tratamentos da melhor maneira possível, com a melhor qualidade de vida possível e preparado para essa nova etapa de vida. Flávio, eu estava conversando isso hoje lá no hospital. É engraçado, porque eu não sei se você sabe, eu fui intensivista por 10 anos e eu tive uma formação muito voltada para a área hospitalar, quadros de urgência, onde a medicina funciona muito bem.
E acabou que eu me apaixonei pelo tratamento conservador e passei a gostar cada vez mais de consultório, ambulatório, nos últimos 6 anos, que coincidiram justamente quando a porta de entrada foi a low carb. Para quem não sabe, eu fui diabético e acabei revertendo minha síndrome metabólica, tinha um sobrepeso, hipertrigliceridemia com a low carb, mas isso abriu uma porta para conhecer sobre comida, estudar sobre sono, passar a estudar saúde mental, comportamento, movimento e por aí vai. Antes da gente entrar especificamente na questão da saúde baseada em evidência, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é o seu dia a dia, assim. Eu sei que você é casado, conheço sua esposa, mas eu queria que você falar, casado, tem filhos, como é que é esse dia a dia extra profissional? Porque muita gente fala assim, não, médico não tem tempo, então eu queria que você falasse um pouco disso, seus hobbies, o que você gosta de fazer. Na verdade, eu devo minha família, devo a bênção de ter conhecido a minha esposa, também a nefrologia. Por acaso, a gente se cruzou no Congresso de Atibaia, um congresso paulista, que você conhece, o Congresso Paulista de Atibaia. E tem uma foto na minha rede social, alguns anos atrás, que a gente sentou de mesas ao lado. Tem uma foto na rede social dela que tem a minha mesa ao lado, o meu copo ao lado. E a gente não se conheceu no congresso. E anos depois... Ela foi contemporânea de residência? Não, fez no Rio. Mas no mesmo período, mais ou menos? Terminou 1 ano na minha frente, ela. Tá. E aí, quando eu voltei de São Paulo, no primeiro plantão, ela era minha parceira de plantão, meu querido. Caraca! Era minha parceira de plantão. Foi amor à primeira vista, e eu disse, agora não tem jeito. E aí, um mês depois, a gente já estava começando a namorar, e graças a Deus a gente tem uma família linda, uma filhinha de 1 ano e meio, que é um grande aprendizado, que a paternidade, poucas coisas, talvez nenhuma outra situação na vida possa melhorar tanto uma pessoa como o exercício diário de ser pai. Praticando mais a empatia ao longo da nossa vida e nos faz crescer como pessoas, cara. Isso é realmente sensacional e agradeço a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Minha esposa também é médica, também é nefrologista, a gente trabalha junto, às segundas à tarde a gente faz plantão junto, né, na sala de diálise, e a gente fica sempre conversando sobre saúde. E de manhã, quando a gente toma café, a gente pode falar, na hora do almoço, a gente pode falar de síndrome metabólica. Na hora do jantar, pressão alta pode ser nosso bate-papo, né? Então, muito bacana a gente e me conta uma coisa. Essas questões. E eu tô te perguntando isso por uma coisa, né? Muita gente olha e fala assim, pô, Neto, você faz tanta coisa, como é que você tem tempo para ser um cara presente junto com seus filhos, ter hobbies, fazer atividade física e tal? E você já comentou uma coisa, que é a questão do tempo. Como é que você administra essa questão de tempo? Que eu queria, entrando agora especificamente na saúde baseada em evidências, como é que especificamente a saúde baseada em evidência te ajuda nessa alocação do tempo? Tem me ajudado bastante, porque eu considero a otimização do tempo um hábito angular, que acaba favorecendo outras situações da sua vida. Então hoje eu consigo otimizar meu tempo de estudar no carro, escutar uma aula no carro, ter o curso, eu fiz todo no trânsito. Então para quem acha que não tem tempo, faz no trânsito, pessoal, quando estiver em deslocamento. Pratico minha atividade física, hoje 2 vezes por semana, 3. Tem semana que eu não consigo, faço 1. Mas hoje, como eu conheço muito bem o meu corpo, eu seguro na minha alimentação com a comida de verdade, alimentos super nutritivos e que geram saciedade e fazem com que eu controle meu peso hoje de uma maneira muito tranquila. Então hoje eu tenho minha saúde sob controle com relação a doenças crônicas. A gente sabe que o acaso e o destino sempre estão por vir e tudo pode acontecer, mas a gente sabe nossa saúde da melhor maneira possível e é isso que a gente tem feito. Quando eu casei em 2015, Neto, malhei, fiz academia, andava na esteira, cara, não conseguia emagrecer. Casei com uma barriga de 3, a gente fica rindo daquela situação. O quanto eu tentava emagrecer e não conseguia, engordei um pouquinho mais, sempre colocava a culpa na minha esposa, que o ângulo da foto não estava legal, a culpa era sempre da fotógrafa, e ela que gosta muito de fotos, ficava sempre um pouco chateada comigo. E aí, o tempo para que eu tenha tempo para minha família, adoro viajar, adoro coisas
simples, como passar momentos com minha família, refeições, meus sogros que moram lá em Juazeiro do Norte, a gente sempre está por lá, uma cidade interiorana, muito agradável, e cada vez mais tem praticado o minimalismo, coisas essenciais, gosta, viajar para lugares legais, curtir a natureza e valorizar muito e cada vez mais a família e os momentos que a gente tem junto. Show de bola. Me conta uma coisa, Flávio, quando é que eu sei que você tem um lastro já com a medicina baseada em evidência, que a gente acabou expandindo para a saúde baseada em evidência, pensando aí nas outras profissões relacionadas à saúde. Como é que foi apresentado ao tema e como é que você lidou com isso? Eu fui apresentado ao tema, felizmente, na faculdade. Na faculdade eu fui monitor de patologia, professor Dr. Zé Geraldo Rigotti, um grande amigo meu, e a gente também nutre uma grande amizade, nas aulas de curso de saúde baseada em evidências para os monitores em específico. Então eu não tive contato nenhum na sala de aula do curso de medicina e sim no curso de patologia. E nesse curso a gente discutia NNT, NNA, os estudos observacionais, randomizados. Só que naquela época, como... Na aula de patologia. Na aula de patologia. Cara, que coisa. No curso de monitores de patologia. E aí, esse foi o meu primeiro contato. Só que como tinha uma desconexão muito grande, nas provas a gente não tinha nada daquilo para que a gente praticasse aquilo, para que a gente se interessasse mais por esse tema, acaba que vai caindo um pouco em desuso na nossa prática diária. E aí, com o passar do tempo, isso se enferrujou um pouco, né? Isso se enferrujou um pouco ao longo do tempo e eu pude reativar esse processo de uma maneira muito forte quando eu encontrei o teu curso e pude fazer ele e pude aprender bastante nas aulas que você deu. Da primeira turma, eu falo que é um dos Jedis da ponta, afinal de contas, rapidamente concluiu o curso, cara super atuante no nosso grupo do WhatsApp, um grupo que eu falo que agrega valor demais para você, para mim, para todo mundo que está lá, é um bate-papo super bacana. E o Flávio, uma das novidades para 2020 é que a gente criou um modo de educação continuada. E você foi um dos primeiros a se inscrever para continuar, então as pessoas vão poder, a partir de agora, se inscrever para o curso para 6 meses ou para 12 meses. Você renovou sua matrícula 12 meses. Me conta um pouquinho a respeito disso, o que te fez levar a continuar no grupo de Jedis da SBE? Primeiro, queria dizer que hoje eu estou vestido em homenagem ao curso, uma camisa aqui de Star Wars, esteja com vocês. Essa homenagem, grande Zé Neto, viu? Parabéns pelo curso, parabéns à SBE Academy por estar fazendo uma completa revolução entre os profissionais do Brasil. Eu considero o teu movimento e tenho um grande senso de pertencimento a ele, porque a gente tem feito a diferença. Você tem feito a diferença na vida de muitos profissionais, na vida de muitas pessoas que precisam de uma saúde melhor em todo o nosso país, meu querido. A gente trabalha com saúde do país, especialmente no nosso caso da doença renal crônica, que a gente diálise, 6 são diabéticos ou hipertensos e muitos deles são obesos. É que a gente tem a nossa fatídica síndrome metabólica e a gente não consegue agir na prevenção de modo mais importante e não há nenhuma arma melhor nessa situação do que uma informação entregue com qualidade. E a gente tem uma região cinzenta de informações muito grande hoje na mídia, nos estudos científicos, de modo que muito do que nos é entregue pela mídia ou até em revistas científicas, a gente não pode ter como verdades absolutas de forma alguma. Se a gente conseguir criticar aquele artigo, cara, a gente está completamente no limbo, a gente está completamente ferrado, o nosso paciente está ferrado. Os guidelines estão aí, mas a gente não pode ler aqueles guidelines como se fosse uma verdade absoluta. Pode ser um mapa, mas aquele mapa também pode estar errado. Então a gente tem que ser muito crítico, avaliar o nível das evidências científicas para que a gente possa entregar o melhor para o nosso paciente. E muita gente pensa que ao fazer o curso de saúde baseada em evidências, a gente vai se tornar muito cartesiano
ou sim ou não. Pelo contrário, a gente consegue aceitar melhor riscos, chances, probabilidades, entregar essa informação de um modo melhor para o teu paciente. Olha, João, se você fizer dessa forma, o que a gente tem de dado é isso. Se a gente fizer dessa outra forma, pode acontecer isso e aquilo. O que é que você prefere? Levar em conta os valores daquele paciente, como também a nossa experiência, vivência é muito importante. Quanto mais anos de medicina, quanto mais anos de prática, a gente tende a ter um feeling melhor em situações com relação aos nossos pacientes. Então a SBE é um tripé científica disponível, os valores científicos e também a nossa experiência clínica. Então quem pensa que a SBE é como se fosse uma matemática, está completamente por fora. E dessa forma, quando a gente entrega para o nosso paciente chances, riscos, a gente consegue ter uma relação médico-paciente muito melhor, porque tudo fica às claras. O paciente sabe qual é o risco que ele está correndo, sabe o que pode acontecer, quais poderão ser os percalços do caminho a ser enfrentado. Muito na minha prática clínica, essas informações de um modo mais preciso. E muitos profissionais hoje ainda não conseguem entregar essa informação, traduzir as informações para a prática, para o seu paciente, que é o mais importante. E eu considero esse crescimento uma progressão, uma continuidade, a gente não pode parar. E a gente tem um grupo muito forte, com grandes professores do Brasil, e é muito bacana a gente aprender. A SBE é um crescimento, você não pode fazer um curso e esquecer ela ali no cantinho, ela é uma arma que tem que ser usada diariamente. Você tem que ter uma situação clínica e fazer uma pergunta: vale a pena usar determinado medicamento? E aí você tem que buscar essa informação, você tem que fazer uma crítica àquela informação, você tem que aplicar aquela informação ao seu caso, o seu paciente, que é o mais importante, e avaliar os resultados. E se for preciso, começar tudo de novo. Eu falo que cada vez fica mais claro para mim o socrático, só sei que nada sei. E se você mostrou sua camisa, também tem a minha. Isso é SBE. Evidência com experiência, valores e preferências. E isso, eu ganhei um presente da Paula, da minha esposa, isso aqui. Eu falo que, acho que eu falo tanto sobre isso aqui em casa, que ela falou assim, não, eu vou dar uma camisa para ele mostrar para todo mundo, que eu acho que ele vai falar menos, porque eu sou aquele. Eu começo a conversar sobre esse assunto, isso me faz o olho brilhar. Então, realmente é muito bacana. E esse grupo, é engraçado que quando eu comecei o curso, eu não tinha dimensão do tamanho que isso ia virar. Eu estava conversando com o Guilherme mais cedo, e ele falou assim, não, você fala muito de tempo, né, Neto? E a SBE acaba sendo um atalho, ok? Eu falei, ok, pois é. O grupo não deixa de ser um atalho do atalho, porque querendo ou não, a gente tem uma série de profissionais ali que, de uma certa maneira, eles têm um lastro de saúde baseada em evidência e a gente não consegue atingir toda a informação. Então, a gente tem cardiologistas, tem endócrinos, tem educadores físicos, tem nutricionistas, e essa troca de experiência diária com lastro, a gente fala a mesma língua, né? Quando você fala NNT, quando você fala não, isso é um RCT, quando você fala isso aqui é risco relativo, poxa, você consegue conversar a mesma língua e aí fazer aquilo que eu considero mais importante, que é traduzir essa informação para quem importa, que é para o paciente, né? As pessoas acham que o paciente é simplesmente um fantoche. Ali, não, ele é a razão de tudo, né? A gente está na frente dele para ajudá-lo. Você é simplesmente um tutor nessa situação. Eu acho que a SBE, não sei se você concorda, acaba sendo uma ponte para isso. Né? Não sei qual que é a sua visão a respeito. Repete um pouco, repete para mim. Muito melhor as informações. Flávio, repete porque cortou. Está fugindo um pouquinho essa imagem. A gente consegue traduzir muito melhor as informações dos estudos científicos para trazê-las à nossa prática diária, que é o mais importante. Eu, como tenho uma vivência grande em cidades pequenas, e aqui no Maranhão a gente tem um analfabetismo muito grande, né? Gira cerca de 17%, um dos países com maior índice de analfabetismo do país, infelizmente, e a gente sabe que existe o que a gente chama de letramento em saúde, e eu gosto muito desse conceito, porque são as informações que as pessoas têm sobre saúde e de modo que elas consigam
usá-las. Não adianta eu usar termos técnicos, termos científicos, para uma pessoa que não sabe ler, não sabe escapular, cara, entender? E consiga fazer com que aquela informação seja positiva para a sua vida. No interior do estado, eu acredito que tem uma facilidade também nesse sentido, e a SBE acabou catapultando essa. Eu peguei o finalzinho, deu uma cortada, parece que a sua conexão não está tão boa. Pelo que eu entendi, acho que a SBE catapultou aquilo que você faz. Tá me escutando? Me escuta? Quer tentar entrar de novo para ver? Entra de novo. Oi, Flávio? Alô, alô? Me escuta? Vamos ver se o Flávio entra de novo e melhora um pouco. Vocês estão me escutando? A mim, vocês estão escutando? Tá ok? O meu som? Dá um feedback, por favor. Tá bacana, né? O Flávio é um cara muito diferenciado. Obrigado, Simone. Beleza. Ei, Noemi. Noemi, Jedi da SBE. Show de bola. Flávio, entra de novo, por favor. A gente continua nosso bate-papo. Bacana até agora. Se vocês tiverem dúvidas que quiserem que eu pergunte ao Flávio, por favor. Aí. Voltou? Oi, Flávio. Agora eu estou te escutando. Vamos ver se não corta. Oi? Me escuta bem? Estou te escutando. Está um pouquinho atrasado, desconectado no vídeo e som. Alto e claro. Escuto bem. Beleza. Show de bola. Bom, então a gente, pelo que eu entendi, você acredita que a SBE te ajudou muito a organizar esse modus operandi aí junto ao seu paciente. É isso mesmo? Com certeza, Neto. Me ajudou em diversos aspectos, no meu bate-papo, na busca da informação, na utilização, para que a gente consiga atingir melhores resultados, que isso é o que importa, que o paciente tenha melhores resultados. E me conta uma coisa, Flávio, uma das grandes preocupações que eu tive, porque para quem não sabe, eu estudo a medicina baseada em evidência e depois saúde baseada em evidência, desde os idos lá de 2003, 2004. Eu bati muita cabeça, eu tive aquele tempo de acreditar que tudo era questão de ensaio clínico randomizado, eu fui muito xiita em alguns momentos e muito teórico também. Em determinado momento, eu nem sei dizer exatamente quando, acho que vem muito também com a low carb, falei, cara, eu preciso transformar essa teoria em prática e com otimização do tempo. Você acha que o curso conseguiu te ajudar nessa questão de otimização do tempo? Por quê? Cara, para todo mundo, dinheiro para você pode ser uma coisa, para mim é outra, hobby para mim é uma coisa, para você é outra, mas você tem 24 horas e eu também. Como utilizar essas 24 horas é igual para todo mundo. E eu escuto muita gente falando assim, não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Para mim, essa questão é prioridade. Está tudo bem se você não tenha a prioridade. Porque o que eu vejo acontecendo em quem engaja é que, igual você, consegue crescer profissionalmente, otimizar tempo e se tornar um melhor profissional. Melhor profissional para mim significa cuidar melhor do seu paciente, ter mais tempo para si, ser mais sucesso profissional, pessoal, ter mais profundidade naquilo que você fala. O seu discurso é um discurso extremamente retilíneo, claro, fácil de perceber, que você entende do riscado. É isso mesmo que você percebe? Você percebeu essa transformação que aconteceu? Sim, o teu curso, né, é desenhado para quem não tem tempo. O teu curso é muito bem desenhado para isso.
São aulas de 2, de 5, de 10 minutos, talvez a mais longa tenha 15 ou 20, mas a grande maioria abaixo de 10 minutos. Então, qualquer intervalo você consegue fazer essa aula. São raciocínios que são curtos, divididos em períodos muito legais de assistir em qualquer intervalo que você tenha no seu dia a dia. E com isso, você vai matando isso. Se você tiver disciplina, conseguir todo dia assistir um pouquinho, em 2 meses, 3 meses, você vai conseguir terminar o curso. Algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o importante é que você tenha disciplina e consistência nesse processo para que você possa crescer, possa discutir com os outros colegas as suas dúvidas, avaliando os artigos científicos, participando das aulas ao vivo, que são muito legais, as aulas ao vivo que você trouxe, especialmente aquela última para fechar o curso, que emocionou a todos, os alunos da primeira turma. Então, de modo que, como eu te disse, esse hábito angular de otimizar o tempo, eu trouxe para a minha vida, para a família, para momentos de sair com a esposa, momentos a dois, as viagens, o trabalho, que de vez em quando a gente tem que colocar um pé no freio para que a nossa qualidade de vida não se prejudique. É um aprendizado também. Eu tinha uma qualidade de vida pior, com mais viagens a trabalho, hoje eu não faço isso. Eu priorizo minha qualidade de vida, tento cuidar da maneira possível, de modo que eu consiga contemplar todas as áreas da nossa vida de um modo mais mais igualitário. Não é só trabalho, não é só família. Existe um meio termo que pode ser atingido, existe um equilíbrio que pode ser atingido de modo muito salutar, de modo muito satisfatório. Existe uma frase que eu gosto muito, quanto da sua saúde você doa para o seu trabalho? Porque existem jornadas extensas, existe um trabalho que você não gosta, existe um trabalho que você não se realiza. Uma pesquisa há pouco tempo atrás mostrou que mais de 80% das pessoas que trabalham em empresas não estão engajadas, cara. Por quê? Porque as pessoas hoje têm uma dificuldade absurda de comunicação. Então, é outra situação que eu gosto muito de estudar comportamentos, estudar hábitos, estudar sobre comunicação não violenta, por exemplo. É um tema muito legal e que tem evoluído bastante nesse sentido. A gente pode discordar, a gente pode discutir de uma forma muito saudável, sem ofensas, sem levantar tom de voz, mas com plausibilidade, com informações precisas para que a gente possa ter um debate de muita qualidade. Então isso é a da minha vida. E também, hoje eu sei cuidar muito melhor da minha saúde do que há 3, 4 anos atrás. Perdi 13 quilos, tenho uma vida muito mais saudável. Tu viu uma foto um dia desse, até curtiu comigo, disse que eu estava parecendo um leitão para abate. Entendeu? Flávia, a Renata Cordeiro está perguntando aqui, vocês conseguem dizer de profissionais não médicos que fizeram o curso? O que você me conta a respeito? A gente tem profissionais lá no grupo, outros nutricionistas, educadores físicos, e o que você tem? Você acha que agrega esse trabalho multidisciplinar e facilita essas pessoas em falar a mesma língua que a gente? Pessoal, de todas as áreas de saúde, seja psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, a gente tem pessoas de todas as áreas da saúde no nosso grupo, todos trazem situações muito importantes para a nossa prática e para vocês, ou que está ainda na faculdade, ou saiu da faculdade, tem pouco tempo de formado, ou mesmo com mais tempo de formado, vai ser válido, vai trazer muito aprendizado, vai trazer muito crescimento. Eu, por exemplo, me formei em países renomados de São Paulo e o curso me acrescentou muito, não é brincadeira. Então, para que vocês tenham ideia do quão forte é o aprendizado da SBA Academy. É uma coisa singular e de uma qualidade realmente importante. A gente fez uma pesquisa, Flávio, com profissionais da área de saúde. Quais que seriam as 3 maiores dúvidas relacionadas à SBE? Dado aí? Um pouquinho. Essas 3 maiores dúvidas foram: onde e como buscar os melhores estudos científicos, como analisar criticamente um estudo científico e saber se um estudo é confiável ou não. Você acha que o curso agrega nesse... Com certeza. Há algum tempo atrás, por exemplo, algumas semanas atrás, o pessoal publicou um editorial
de uma revista famosa da nefrologia, que é a NDT, sobre proteínas e função renal. Que proteína pode causar mal para um rim saudável, cuidado com as dietas com alta percentagem proteica. E alguns profissionais até postaram, inclusive nefrologistas, a respeito disso, para que a gente tenha cuidado e tudo mais. E a gente analisou criticamente, fiz até um post sobre isso, analisando criticamente esse conteúdo do artigo. Foi um estudo observacional, não gera causa e efeito, apenas se preencher os critérios de Bradford-Hill, quando a associação é muito forte, como por exemplo o pulmão. Foi um estudo que usou questionário alimentar, que é uma furada, semanas atrás, a gente não lembra nem o que comeu ontem. Então, foi um estudo com diversos furos. Não leve aquele estudo como tendo causa e efeito de forma a construir alguns artigos científicos de modo muito seguro, que a gente possa discutir com nossos pares, com nossos colegas, com colegas de outras especialidades, com muita segurança, especialmente com relação à quebra de paradigmas, como com relação a low carb, por exemplo, que muita gente diz que é a dieta da proteína, mas que não é a dieta da proteína. A gente sabe que as proteínas variam, de acordo com a dieta, normalmente entre 17%, 22%, 23%, pessoal. O que varia é a quantidade de carboidratos e gordura. Se você diminui geralmente a quantidade de carboidratos, você aumenta um pouquinho a quantidade de gordura, e gorduras boas no caso. Então, a gente consegue desconstruir isso de uma forma muito bacana, especialmente no que tange algumas quebras de paradigmas, como no nosso caso da low carb, da cetogênica e do jejum, que antes a gente via como tabu, e a gente foi atrás das evidências científicas, você sabe muito bem disso, Neto, e a história é completamente diferente do que o senso comum às vezes nos prega por aí. E vou te falar que, assim, uma coisa que se fala muito é que é muito mais fácil criar uma mentira do que refutá-la, né? Então, o senso comum, principalmente no que se diz respeito ao tratamento de doenças crônicas, tratamento conservador, ele tem vários mitos que o lastro científico é mínimo, há uma enorme relação com mecanismos, cria-se o mecanismo de que comer muita gordura engorda, ou que fazer atividade física emagrece, ou que você precisa dormir 8 horas, e aquilo vira um mito, ou que você tem que beber XYZ de água por dia. E quando você vai atrás disso, você fala assim, tá, mas de onde tiraram isso? Alguém falou e virou uma verdade absoluta. Então, acho que isso que você está falando as ferramentas da saúde baseada em evidência te ajudam a questionar esses mitos, principalmente aquilo que não está dando certo, né, Flávio? Porque a hora que a gente olha ao redor, em doença aguda, nós somos relativamente bons, né? O sujeito está com uma pneumonia, com um trauma, com uma apendicite, nós tratamos bem, com qualquer quadro infeccioso. Agora, as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, esteatose hepática, Alzheimer, isso não para de crescer, doença renal crônica. Poxa, e o que a gente faz? O blame the victim, né? Você culpa o paciente por não estar fazendo aquilo, mas será que nós, profissionais de saúde, isso aqui é para mim, para você e para todos os profissionais de saúde, será que nós estamos realmente entregando o melhor para essa turma? Será que a gente não merece questionar aquilo que a gente tem feito? Eu costumo chamar de o canto da sereia, né? As pessoas se apaixonam pelo ATP, se apaixonam pelo sarcoplasma e esquecem que tem uma pessoa ali na frente com vontades, desejos, e que vai muito além do orgânico. Isso que você falou de estudar comportamento é algo que é visto de uma maneira pífia por médicos, né? E fica aquela briga, né? Eu tenho amigos psicólogos, fica o psicólogo às vezes não valorizando tanto o orgânico e vice-versa. Estamos todo mundo no mesmo time, né, Flávio? Estamos todo mundo querendo ajudar aquelas pessoas, né? Então, acho que o poder de crítica é algo que sine qua non para qualquer profissional de saúde. O que você acha disso? Acho uma verdade, sem dúvida, que impacta. E impacta de modo ainda muito triste, viu, Neto? A gente tem remado contra a maré, a gente faz parte desse movimento com muita alegria, porque a gente quer uma saúde melhor para a nossa população. Como eu te falei, a nossa saúde pública não dá conta do recado, pessoal. As pessoas têm sofrido com doenças crônicas cada vez mais cedo, aos 30, 40, 50 anos. E muitas dessas pessoas imaginam, eu vou ficar mesmo diabético, eu vou aproveitar, eu vou comer meu docinho, eu vou comer meu pãozinho integral todo dia.
E as coisas não dão certo, pessoal. Hoje, no hospital, fui atender um médico, amigo meu, que eu conhecia desde quando era criança, 60 anos de idade, 20 anos de diabetes, amputou o pé, usando muita insulina, fazendo hipoglicemia. E eu disse, você já ouviu falar da dieta de baixo carboidrato, meu querido? Hoje, se você é um diabético tipo 2 ou tipo 1 e o profissional não te coloca na mesa, profissional médico e nutricionista, não te coloca na mesa a opção para que você consiga utilizar menos medicamento da sua glicemia, isso é uma prática médica, isso é uma prática nutricional. Conexão deu uma funida. Consegue me escutar? Fugiu. Conexão do Flávio não tá legal, turma. Vocês me escutam? Te vejo, mas não te escuto. Não? Entrar e sair de... Tá legal, né? Tá legal. Aqui não tem tempo ruim, amigo. Não tem jeito. Literalmente, a gente trabalha, rema contra a maré. Não é por causa de internet que a gente vai parar. Eu digo que essa luta do bem contra o mal não pode parar. Ei, Mari Domingues, outra Jedi da MBR. Uma quase endócrina, né, Mari? Flávio deve estar entrando daqui a pouquinho, gente. A gente vai continuar no bate-papo. Tendo perguntas, manda aí, gente. Me mandem perguntas aí que eu possa passar para o Flávio. Nosso tempo está indo embora, o tempo voa, tá doido. Nós temos a força, pode contar, nós temos a força, não vamos desistir. Muita chuva aqui em São Paulo. Então, aqui em Minas eu diria que nós não desiste. Eu vinha falando que para que a gente tenha esse... Você me escutou até onde? Cara, cortou, não sei nem te dizer mais exatamente aonde, porque eu comecei a escutar seu áudio e desconectou do seu vídeo. Sim. Eu estava falando do paciente diabético que eu atendi hoje, um colega médico. Show, beleza. Deu para escutar ali que você indicou low carb para ele, parece que ele não conhecia a respeito do tema. Isso, e eu estava dizendo a ele que a gente atende um diabético, ou um nutricionista atende um diabético. Tá escutando bem aí? Show. Se um profissional da área da saúde, sendo médico ou nutricionista, atende um diabético, seja ele tipo 2 ou tipo 1, e não coloca na mesa a opção do low carb, isso é má prática. Uma prática médica, uma prática nutricional. E não tem papo, cara. Se o paciente vai fazer, se é mais difícil para um, para outro, mas eu tenho que colocar isso em cima da mesa para que ele tenha essa opção e tenha o poder decisório. Um paciente diabético tipo 2, ele sabe que, a depender do tempo que ele tem de doença, a quantidade de reserva pancreática que ele tem, que a gente avalia para dosar um peptídeo C, ele reverte o diabetes e o diabetes entra em remissão. Ele pode não precisar mais ele pode precisar de menos medicamentos, ele pode ter uma glicemia, ele sai da montanha russa de um controle glicêmico. Os desfechos são melhores. O paciente tem que saber disso. A gente tem que ter essa informação. E só que não está na diretriz, Flávio, e aí? A gente não trabalha para diretriz de nenhuma sociedade. Se a diretriz não bate com a melhor evidência científica disponível, coloca a diretriz debaixo na gaveta e vamos usar a melhor científica disponível. O grande interessado nisso é o nosso paciente, não é a nossa sociedade. Ou a sociedade de outras especialidades. Uma outra coisa que eu vejo demais, Flávio, é medicina, eu brinco que, não só medicina, saúde de maneira geral, a gente espera muito preto e branco, e a gente tem muito mais 50 tons de cinza. Então, nessa hora, eu acho que entra a questão da decisão compartilhada, de você valorizar aquilo que o seu paciente tem como preferências e caminhar para aquele lado. Eu digo que, às vezes, você tem pacientes na mesma situação e as condutas são diferentes.
e elas não são estereotipadas, elas são individualizadas. Você acha que, de uma certa maneira, a saúde baseada em evidência te ajudou a transformar essa teoria em prática? Olha, hoje mesmo eu atendi uma paciente de 60 e poucos anos na UTI, e a família estava em dúvida se a gente colocaria ela em diálise ou não. E aí eu sentei com 2 filhos, chama lá o outro acompanhante, o outro filho, vamos conversar. Quero saber a expectativa que vocês têm com relação à mãe de vocês. Expliquei o quão grave era aquela situação, expliquei os riscos, expliquei os prováveis benefícios de uma diálise, expliquei que a diálise também teria riscos, mas que quando a gente inicia o procedimento, geralmente o benefício que a gente traz é maior do que aquele risco que a gente corre. E quando o paciente entende isso de uma maneira muito clara, cara, mesmo que não faça o procedimento, o paciente, no final das contas, te fala: doutor, muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. É esse resultado que a gente tem. E depois que a gente vai cada vez mais estudando a saúde baseada em evidências, essa conversa vai se tornando muito mais legal, muito mais interessante, e os resultados que ela traz também são muito legais. Nem sempre fazer o melhor pelo seu paciente é fazer mais. Nem sempre o melhor pelo seu paciente é colocar na mesa cirúrgica. Nem sempre o melhor para o seu paciente é colocar seu paciente em diálise ou indicar um transplante. Especialmente no nosso caso em idosos extremos, acima de 80 anos, a gente sabe que a diálise em idosos é uma situação muito delicada, que geralmente não aumenta a sobrevida e não traz qualidade de vida para esse paciente, cultural, a questão social. Imagina um idoso depois dos 80 entrar num processo de... A gente até coloca, mas são casos muito bem escolhidos e compartilhando essa decisão com a família. Tem uma pessoa que acabou de postar alguma coisa aqui, eu não sei o nome, tá? RWAHL, colocando assim: trabalhar com a incerteza é essencial e temos que envolver o paciente nesse processo. Essa frase é brilhante, ainda põe um hashtag Choosing Wisely. Vou te falar que quando eu descobri o tamanho da importância de se valorizar a incerteza, porque quantas e quantas vezes você já não viu alguém chegar e falar assim: Dona Maria, se você não tomar o remédio, você vai infartar. Como? Sim. Bola de cristal? Né? Então, a gente está trabalhando o tempo inteiro com a incerteza e lançando mão da probabilidade. Quer comentar alguma coisa? Isso é outra coisa que me ajudou bastante o curso. Hoje eu trabalho muito melhor na minha mente, na minha cabeça, a incerteza, Neto. E como a gente trabalha muito melhor essa questão, a gente tem menos ansiedade para lidar com todas as situações, até em outras esferas da nossa vida. E isso traz uma tranquilidade muito legal, cara. Eu já era um cara calmo, já era um cara tranquilo. E depois que eu aprendi a trabalhar isso de uma forma melhor, isso me trouxe grandes benefícios até para minha vida pessoal. Quando eu olho para trás, Flávio, eu sempre fui um cara muito estudioso, eu sou um cara curioso pra caramba, então eu estudo muito de tudo. Eu sou daquele cara que, eu começo a estudar de motor de foguete, eu vou até lá dentro. Eu tenho essa característica. Mas a hora que eu olho para trás, eu vejo que eu estudei muita porcaria, assim, perdi muito tempo. Você acha que, de uma certa maneira, você otimizou aquilo que você faz hoje em dia? Com certeza. Por exemplo, a gente tem muita informação por todos os lados. Quantos e-mails você recebe de artigos científicos? Quantas, às vezes, revistas científicas, chega a revista da Sociedade com quantos artigos, com mecanismos, por exemplo, que às vezes a gente não consegue traduzir para a nossa prática clínica. Então a gente tem que ter um filtro muito grande para que a gente possa selecionar aquelas informações que podem ser úteis com maior frequência e que essa informação seja realmente de grande valia para a gente e para nossos pacientes. E a saúde baseada em evidência ajuda muito nisso. É um filtro muito potente para que a gente possa escolher as informações mais importantes, as informações mais úteis na nossa... E você acredita qual o tamanho da importância de um profissional da área de saúde saber inglês? E eu falo assim, o cara não precisa ler Shakespeare, mas você acha que é possível você, hoje, no mundo atual, ser um cara acima da média, sem ter o inglês? Do mesmo jeito que eu vejo cinto de utilidade do Batman, né? Você tem lá saúde baseada em evidência, outro desses requisitos seria o inglês? Muito difícil um profissional estar atualizado na melhor evidência disponível sem ter o inglês ao seu lado, viu, Neto? Então, artigos são em inglês, a língua médica é o inglês.
Hoje a gente tem podcasts, cara, em inglês, a gente tem YouTube. Como é que eu vou fazer? Eu vou perder essa informação? Eu tenho que ir atrás, cara. Então, assim, até hoje eu tento melhorar meu inglês para que eu consiga consumir cada vez mais informação dessas fontes, especialmente podcasts, que é uma mídia que a gente gosta muito e a gente usa bastante. Então, o inglês é um pré-requisito muito importante e quem ainda não está, pelo menos, conseguindo ler uma linguagem científica dos artigos, meu irmão, tem que correr atrás. Não pode deixar isso batido. Eu acho que as pessoas precisam entender que elas têm que sair da zona de conforto e para tudo. Seja para saúde baseada em evidência, seja para inglês, seja para aprender uma outra língua, para começar a fazer um esporte. Tudo que é novo tem uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado piora para depois melhorar. Sim. Então, no início, a hora que você está andando de bicicleta, que está começando a aprender, o cara passa do seu lado caminhando, e você fala assim, não vou andar de bicicleta, o cara vai muito mais rápido. De repente, você está voando e deixando o cara para trás, né? Então, enquanto as pessoas não entenderem que elas têm que cuidar desse alicerce para depois pensar lá na frente, ao invés de ficar, para mim não dá, arrumando desculpa, né? Eu gosto muito do quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Né? Isso, para mim, é muito claro nos mais variados cenários. Isso não estou falando só aqui na área nossa profissional, não, né? É o cara que não consegue juntar dinheiro para ter uma aposentadoria tranquila, é o cara que não consegue sossegar em casa e ter a sua família ali como seu núcleo de vida, e por aí vai. Isso tudo está, para mim, na mesma baciada. E aí eu acho que entra muito isso que você comentou, esse comportamento humano é algo que a gente tem que... Quem trabalha com gente tem que entender disso, né? E infelizmente, eu não sei a sua impressão da faculdade, mas a minha, eu fiz o FMG aqui, né? A Federal de Minas. Isso apesar de 6 anos, isso é extremamente subvalorizado. Sem dúvida alguma, a gente não consegue ter um processo de empatia de modo frequente pelo lado dos profissionais. Quantos pacientes, quantos familiares se queixam especialmente pela falta de comunicação. O paciente ele vai entender se a coisa der errado. O paciente, na grande maioria das vezes, vai entender que o papai dele, que a mamãe dele vai falecer porque a situação é delicada. Se você gastar 15, 20, 25 minutos, o tempo que for necessário para explicar aquela situação, olhar olho no olho de cada familiar, o paciente geralmente entende muito bem essa mensagem. Então, essa é a experiência que eu tenho ao longo dos anos na minha vivência na prática médica. E isso tem me ajudado bastante, cara, de melhorar cada vez mais esse processo de comunicação, melhorar a minha empatia, me colocar no lugar do outro, entender o porquê de alguns hábitos e entender que, do meu lado, não me cabe julgar, não me cabe criticar de modo feroz, em um tom de voz alta, tá vendo, fez isso, olha a merda que deu. Não, cara, eu tenho que dizer, o caminho é por aqui, que tal esse outro lado? Você já tentou muitas outras coisas, que tal tentar low carb? E aí, vamos lá? Não estou dizendo que a outra coisa não pode dar, não vai dar certo, mas você já tem, tá errado, mas você já tentou, não funcionou para você. Vamos tentar uma outra opção, quem sabe funcione. Não ficar aquela coisa, né, de eu sou da low carb, você da low fat, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu falo, tá todo mundo junto, né? A ideia é entregar valor. Entregar valor, vamos dar opções para o nosso paciente, explicar os caminhos, explicar as consequências e os benefícios de acordo com a estrada que ele quer tomar. Se ele quer escolher a outra estrada, a gente fica tranquilo. Fizemos nossa parte. Exatamente. Flávio, nós temos aqui 4, 5 minutinhos, o tempo voou. É muito bom estar aí contigo, sempre aprendendo. Queria primeiramente te agradecer. Você foi um cara que acrescentou demais no nosso grupo. Você é um cara que eu fiquei muito satisfeito de ter junto, principalmente sendo da mesma especialidade. A gente vai certamente se encontrar esse ano aí no Congresso Brasileiro de Fortaleza, né? Sim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Querido, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado com o convite do Guilherme no sábado, do SBA Academy, o seu convite.
que vocês fazem pela saúde, essa revolução que a gente faz parte, esse senso de pertencimento na minha pessoa é muito forte. Faço isso com muita alegria, a gente bate esse papo aqui com muita alegria. É um processo de crescimento profissional. Para quem está nos ouvindo e ainda não é GED, apenas Padawan, ainda não entrou no curso, não sabe o que estão perdendo. Recomendo fortemente, vocês vão crescer muito como profissionais. A gente precisa de vocês, a saúde do nosso país precisa de melhores profissionais. Não adianta a gente jogar pedra e dizer que a nossa saúde não funciona se a gente não é o melhor profissional para que a gente possa fazer uso do que a gente tem da melhor forma possível. A gente não está usando o que a gente tem da melhor forma possível. A gente tem culpa no cartório, cara. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica, melhorar para que as pessoas também consigam ter melhores resultados e a gente tenha menos doenças crônicas. A grande maioria das pessoas padecem, sofrem e morrem de doenças crônicas. O perfil da nossa saúde mudou. As doenças infecciosas, pneumonia, uma infecção urinária, um problema na vesícula, a gente trata muito bem. Os métodos cirúrgicos melhoraram bastante. Mas no que tange a doenças crônicas, a gente precisa melhorar muito. Mas para isso a gente precisa quebrar paradigmas, que a gente vem quebrando, a gente vem remando contra a maré. E a gente precisa de mais gente no nosso exército. A gente precisa de mais GEDs. E eu fico muito à vontade de fazer esse convite a todos que estão nos assistindo, que venham com a gente, que vocês não vão se arrepender. Arrepiado, velho. Obrigado por me dar esse presente. Presente mesmo, assim, é muito. Olha que eu olho para trás e vejo toda. Pô, é muito, muito, muito legal. É aquela coisa assim, de ganhar não é o dia, não, é ganhar o mês, ganhar o ano. Quando eu comecei esse projeto junto com o Guilherme, ele me falou: olha, você não tem ideia do tanto de coisa boa que vai vir. E ele realmente não estava mentindo, não. Obrigado aí de coração e tamo junto. Valeu. Valeu, grande abraço. Jedi à disposição por aqui. Valeu, Flávio. Turma, espero que vocês tenham gostado. Foi, assim, para mim, sensacional. Estou realmente emocionado aqui. E tá só começando. Na Semana da Saúde Baseada em Evidência, essa live aqui fica gravada aqui no Instagram por 24 horas. Depois vai para o canal da SBE Academy, onde já tem muito conteúdo bacana. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de se inscrever na Semana da Saúde Baseada em Evidência. A primeira aula já está disponível. Tem que ir lá no seu e-mail, confirmar, vai chegar um link para você. Ou então entra no grupo do Telegram. Também temos um link lá que dá acesso à primeira aula. Amanhã, nova live nesse mesmo bate-horário. E também, obviamente, antes tem a segunda aula da Semana da Saúde Baseada em Evidência. Galera, muito obrigado por estarem conosco até essa hora aqui. Só feedback bacana. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.